Boa noite. Prezados irmãos em Cristo, é com muita alegria e muita gratidão a Deus que iniciamos as nossas atividades aqui na nossa casa de oração, em nome do Senhor Jesus. E agradecemos ao Pai pela possibilidade de aqui estarmos juntos, entrelaçados com amigos tão queridos, encarnados, desencarnados, que vieram ou viemos, com a vontade maior de enriquecer nossos conhecimentos relativos ao Evangelho de Jesus e, de alguma forma, nos melhorarmos. Então, pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva de muitas bênçãos, que dilate o coração de cada irmão para que sinta a presença do Pai no coração, mas que dilate também a nossa capacidade de apreensão para entendermos que nossa amiga Ara veio trazer para nós hoje, sobre os ensinos do Evangelho. Então, nossa amiga Otília fará a leitura e depois o Antonino, nosso amigo, fará a prece inicial. Boa noite. Vamos ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai. São mensagens pequenas, enviadas pelo irmão José e recebidas pelo Carlos Bacelli, mas que trazem sempre grande sabedoria para nós. Então, nós vamos ler uma mensagem que tem por título Conhecimento e Sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Boa noite a todos. Então vamos levar nosso pensamento a Jesus. Vamos buscar a figura do Mestre na nossa mente, esquecer tudo lá fora. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos. Unimos nossos corações para pedir mais uma vez sua proteção, a sua bênção. Abençoe, Senhor, mais uma vez. Cada um de nós tem um pedido a fazer. Não olha, Senhor, as nossas limitações, mas atende cada um de nós. Abençoe, Senhor, para que podemos estar com o nosso pensamento elevado, unido, para merecer e estar de acordo com essa espiritualidade do bem que trabalha nessa casa.
que cada um de nós podemos aproveitar esse momento, unidos em pensamentos, num só sentimento, receber e aprender mais um pouquinho nessa noite. Abençoe, Senhor, o trabalho de evangelização das crianças aqui na sala ao lado, que mais uma vez seja plantada uma sementinha naqueles coraçõezinhos, para ser no futuro uma carta viva do seu como trabalhador, como proceder nessa área, no trabalho do bem. Abençoe, Senhor, o palestrante da noite, e abençoe todos nós, Senhor, que podemos aproveitar esse momento e sair daqui amparado e confortado nessa noite. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida, e que assim seja. Nós agradecemos nossos companheiros, o Tigre, Tonino, e passamos a palavra para a nossa companheira Árila, que fará a exposição doutrinária, e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo também, Árila, que Jesus te abençoe, abençoe o Toninho, o Tigre. Boa noite a todos. É muito bom estar de volta. Já faz um tempinho, né? Como diz o ditado, bom filho a casa torna. Então, estou logo ali e é muito bom ter essa oportunidade, que é uma oportunidade para vocês que estão aí, mas mais ainda para mim, que relembro à medida que estudo, que preparo, né? Reforço e relembro tanta coisa, né, que todos nós precisamos mudar, todos nós precisamos aperfeiçoar, todos nós precisamos melhorar. E hoje eu vou dar continuidade aos comentários do capítulo 18, né, os itens 10 a 12. E o tema que nós vamos conversar é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Esse trecho ele se inicia com uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Aqui nós já percebemos 2 pontos importantes. Primeiro, a responsabilidade pelo conhecimento. Segundo, a responsabilidade pelas coisas, pelas oportunidades que nós temos na nossa vida. Quando se diz muito se pedirá, o verbo aqui ele é intencional. É no sentido de solicitar, de chamar cada um de nós ao trabalho, à ação. É um convite para que a gente aproveite as oportunidades. Esses servos aqui a que Jesus se refere somos nós. Nós que temos o conhecimento da vontade do nosso amo, no nosso caso. Nós que temos o conhecimento da vontade do Pai. Nós que temos o conhecimento da vontade de Deus. Nós que temos o conhecimento da lei divina. Nós não podemos abrir mão das nossas responsabilidades. A gente não pode continuar agindo como se a gente não conhecesse, porque a gente conhece. Então será mais cobrado de nós. E quando Jesus diz que será mais castigado, a gente tem variações de traduções, em alguns momentos a gente vai encontrar, né, a expressão do açoite, mas a essência da mensagem é a mesma, só vai mudar a escolha de palavras. É preciso lembrar que a doutrina espírita já nos explicou que não é Deus quem castiga,
Essa ideia de um Deus que pune, de um Deus que castiga já foi superada. Lá atrás, era necessário essa visão ter medo. Hoje não mais, hoje nós sabemos que Deus é amor, é misericórdia, mas é também justiça. Então, quem é que vai cobrar de nós? A nossa consciência. Não é que nós vamos ser castigados, nós vamos ser chamados à responsabilidade. Nós vamos ser chamados a prestar contas. O que a gente fez dessa oportunidade? O que a gente fez desse conhecimento que a gente recebeu? Nós não vamos ser punidos, porque na verdade até as coisas ruins não são punição, são consequências, são oportunidades da gente aprender, da gente resgatar, da gente se aperfeiçoar. Então, o primeiro recado de hoje é para que ficar claro para nós. Não é que a gente vai ser castigado, a gente vai ser responsabilizado. Porque essa é a lei, toda ação tem uma reação. Tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Se nós temos muito conhecimento, a gente precisa agir de acordo com esse conhecimento e essa é a essência principal. Todos nós que estamos aqui hoje, primeira vez, algumas vezes, ainda que não estude a doutrina espírita há muito tempo, não pode dizer que não sabe, que não conhecia. Não pode dizer que não sabia, porque nós sabemos. E aí a primeira pergunta, por que cada um de nós está aqui hoje? Qual que é o motivo? A gente está aqui porque não tinha nada melhor para fazer? A gente está aqui porque, como disse o Túlio na sexta-feira, alguém me disse que era necessário. Alguém disse que eu precisava, que eu tinha que vir, então eu vim. Ou a gente está aqui porque a gente quer aprender algo. E aí eu vou falar um pouco menos bonito que o Dr. Onofre sempre fala, todo dia. Que a gente precisa aproveitar essa oportunidade para refletir, para pensar. Sobre essa questão que é a nossa consciência que vai nos acusar, é ela que vai nos lembrar, opa, eu não fiz tudo o que eu podia. Eu deixei de fazer ou eu fiz algo que eu não deveria. Eu quero lembrar a todos uma história que André Luiz conta para nós lá no livro Nosso Lar. Lá no capítulo 34, os recém-chegados do umbral. Eles estão lá recebendo os espíritos que tinham acabado de sair do umbral para ter ali acolhimento. E uma senhora chama a atenção de André Luiz pela sua postura. E ela começa a reclamar, né, a dizer dos horríveis que ela passou, a chamar a Deus e, enfim, estava transtornada. E ele começa a investigar e, por um lado, a curiosidade é ruim, mas por outro lado, se ele não tivesse sido curioso, a gente não teria, né, todos esses livros que a gente teve. Então, acabou sendo uma coisa boa. E ele começa a investigar e ela relata ali que ela tinha vindo do inferno e o André Luiz pergunta, opa, mas você veio de tão longe assim? E ela vem de muito longe, começa a falar do tempo que ela passou, do sofrimento, e ela conta que durante a experiência dela aqui na Terra, ela tinha muitas posses e tinha escravos, mas ela era uma pessoa muito boa, mas tinha escravos. E ela tinha muita riqueza, mas ela fazia caridade e tinha escravos. E ela conta tudo isso, e aí André pergunta, como são interessantes as suas observações, ele afirma, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens, ou seja, você não tentou investigar por que você ficou tanto tempo ali sofrendo, né, no que ela entendia como inferno? E ela vai dizer, absolutamente não. Como ele disse, enquanto eu estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questão de harmonia doméstica. Nessas ocasiões sentia morder-me a consciência.
mas confessava-me todos os meses. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia, com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Fiz questão de ler esse trecho e a gente tem que pegar emprestado um aprendizado da história que nos diz que a gente não pode ler o mundo, fatos passados, com o que a gente sabe hoje. E a gente pode aprender muita coisa dessa passagem, dessa história, dessa senhora. Mas o ponto, duas coisas que eu quero destacar é a primeira, a consciência dela acusava. O costume da época, e logo em seguida ela vai, André Luiz vai falar, mas você não parou para pensar que eles eram também nossos irmãos? Ela disse, se fosse a igreja teria nos ensinado isso. Os próprios padres tinham escravos. Então o conhecimento dela que ela tinha naquele momento fazia ela pensar que se confessar era suficiente, que tomar a partícula era suficiente, que pagar para a igreja era suficiente, era o que ela conhecia. E ela ficou sofrendo ali, no que ela acreditava inferno, e nós já sabemos, é umbral, um estado temporário. Era aquilo que ela acreditava. E ela só poderia ser cobrada de acordo com aquilo. Em algum momento foi dito aqui que ela não vai responder por isso? Vai. Ela vai. Mas ela vai responder de acordo com o que ela conhecia naquele momento, com o que ela aprendia naquele momento. Porque a gente não pode exigir o conhecimento de alguém que ainda não tem. Da mesma forma que nós não podemos exigir, por exemplo, que uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos, que está ali fazendo o que a gente chama de birra, porque alguma coisa caiu, quebrou, às vezes ela vai chorar, nossa, para ela o mundo acabou, porque para ela o mundo acabou mesmo. Ela não tem a maturidade emocional que nós adultos temos. O cérebrozinho dela ainda não está pronto. E eu descobri que o meu formou esses dias, com 25 anos. Então, eu nem poderia dizer que eu era adulta, mas eu não poderia me excusar das minhas responsabilidades. Então, da mesma forma que a gente não pode exigir da criança que ela se comporte como adulto, que ela consiga colocar um leite num copo com a destreza que nós adultos temos, e às vezes nem temos tanto assim. Nós também não podemos exigir dos nossos companheiros, da nossa família, dos nossos amigos, que eles se comportem como nós. E eu faço isso, e eu tenho certeza que não sou eu. A gente quer exigir que as pessoas ajam diferente, que elas façam como nós, que elas ajam como a gente acredita que é certo. E não é assim que funciona. Porque nem Deus exige mais do que uma pessoa pode oferecer. Nem Deus exige mais do que uma pessoa conhece. E, de novo, isso não significa isenção de responsabilidade. Todos nós vamos responder por nossas ações. Mas essa responsabilidade é proporcional ao nosso nível de consciência. Nós que estamos aqui hoje, a gente não pode bater no carro de alguém de propósito porque a gente ficou com raiva. A gente não pode agredir uma pessoa de propósito porque a gente não soube se regular emocionalmente. A gente não pode bater numa criança, num idoso, numa pessoa qualquer porque a gente perdeu a cabeça. Nós não podemos. Porque nós sabemos que isso é errado. E eu sei que eu dei exemplos muito altos, mas isso vale para tudo. Para o nosso tratamento, para a nossa falta de paciência, para a nossa grosseria, para quem a gente ignora no dia a dia, para a nossa revirada de olho, meu Deus, essa pessoa de novo. Vale para tudo, porque nós temos conhecimento. Nossa responsabilidade é proporcional ao nosso nível de consciência. Isso significa que nós que somos um pouquinho mais amadurecidos, que temos um pouquinho mais de conhecimento, e não estou dizendo perfeição moral, estou dizendo conhecimento, precisamos vigiar muito mais do que as outras pessoas. Porque a outra pessoa que a gente diz, entre aspas, do mundo, ela pode fazer certas coisas, porque ela é, entre aspas, do mundo. Nós não. Nós somos exemplos, e várias vezes alguns colegas dizem aqui que nós carregamos não só o nosso nome, nós carregamos o nome do Centro Espírita Luz e Caridade. Nós carregamos o nome da doutrina espírita por onde quer que a gente vá. Se a gente não quer que aconteça com a nossa religião, que acontece com outros que a gente ouve e fala, meu Deus,
Porque criou-se uma sensação ruim, porque infelizmente algumas pessoas fazem mau uso do conhecimento que têm. Então nós temos que fazer bom uso do conhecimento que a gente tem. Com amor no coração, com humildade, com paciência. Mas aí surge a pergunta, que na sexta já foi adiantada e que eu concordo. Porque eu penso no meu dia a dia também, que a ignorância é uma bênção. Para coisas mundanas. Uma vez eu tive um professor que disse que pessoas que ignoram certos problemas do mundo são mais felizes, justamente porque elas não sabem, o mundo é mais simples. Só que a evolução, ela é uma lei. Nós não podemos fugir dela. Ela é um destino comum para todos nós. O que vai mudar é o caminho, o percurso, o tempo que vai gastar, mas todos nós vamos evoluir. A pergunta é, quando e como? Mas todos nós iremos. Então, será que a ignorância é uma bênção? Será que é melhor, então, a gente não saber? Se está passando pela cabeça de alguém, vou desistir do espiritismo agora mesmo, então, ainda que é tempo, sinto muito, já não é mais tempo. Porque se nós estamos aqui, significa que por muito tempo a gente já estudou antes de estar aqui. A lei divina está gravada na nossa consciência. Mas se nós estamos aqui, não dá mais para voltar atrás. E talvez isso justifique porque que tantas pessoas, eu conheço por aí, que quando a gente pergunta, eu gosto muito do espiritismo, de vez em quando eu vou lá no centro. Mas falta assumir, não, eu sou espírita. Não sou perfeita, mas estou tentando melhorar. Por quê? Porque é também assumir um compromisso. Um compromisso compatível com o conhecimento que a gente está recebendo. Na questão 618, Allan Kardec pergunta: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E os espíritos respondem: razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, de novo, Deus compreende os diferentes níveis de evolução que a gente tem em cada mundo. E na questão 636, Allan Kardec questiona: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E eles vão responder: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. E ainda, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, lá na questão 619, e eles vão responder: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Todos nós, um dia, vamos ter que ser relativamente perfeitos. Um dia nós vamos chegar lá. Nós temos hoje, nessa nossa existência, a oportunidade de escolher se nós vamos aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, e temos que lembrar que ela é uma bênção. Ela é uma ferramenta, um privilégio. Não no sentido de sermos melhores, mas no sentido de termos acesso a um conhecimento que outras religiões não têm, que explica muita coisa que outras não explicam. E isso tem que ser encarado com responsabilidade. Porque se nós estamos tendo essa possibilidade de compreender além, nós temos que fazer além, que agir além. Nos estudos eu encontrei uma história que eu achei muito interessante, contada pelo Jorge Alahá. Disse que um pai tinha uma biblioteca muito grande, cheia ali de livros, meu sonho, admiro. Imagino que seja parecida com a que o Dr. Onofre tem. Só que aí, o filho, adolescente, ele chegou assim e falava assim: pai, eu quero ler esse livro que o senhor tranca na gaveta. Porque, a gente quer aquilo que está escondido. E aí o pai: meu filho, você ainda não está pronto. É melhor você ler quando você tiver 40 anos. Porque se você ler agora, você vai ficar fraco para os negócios. Que livro era esse? Espírito. Veja. A gente sabe que essa vida aqui é uma passagem. Que é um momento, uma oportunidade que a gente tem para ir além.
para estreitar os nossos laços, resolver os nossos problemas. Mas a gente ainda vive como se aqui fosse tudo o principal. A gente vê muitas vezes os pais orgulhosos. Meu filho é juiz, é médico, isso é muito bom. Mas quantas vezes a gente vê os pais com o mesmo orgulho dizer: meu filho, ele não foi tão além nos estudos, ou até deixa isso para lá. Fala, mas meu filho tem um coração grande. Meu filho trata as pessoas muito bem. Meu filho para e escuta, não importa o que aconteça. Meu filho me faz andar um pouquinho mais devagar. A gente vê esse mesmo orgulho? Não. Porque nós ainda estamos mais preocupados com a matéria. Estou dizendo aqui que os estudos, a formação aqui não seja importante, porque o trabalho é importante. Mas e além? Porque vai ser perguntado para nós o que a gente fez. O que a gente fez no nosso cotidiano? Como é que a gente mudou? Porque não é o conhecimento que é importante. Eu posso estudar 40 anos de espiritismo. Eu posso conhecer várias passagens de cor. Não é isso que é importante. O que realmente conta é o quanto esse conhecimento que a gente teve acesso nos transformou, nos tornou melhores, porque conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem, que ele faz para dominar suas más inclinações, para se mudar. É o esforço que ele faz para ser mais paciente, mais compreensivo, mais tolerante. É isso que nos diferencia. E é isso que muitas vezes nós deixamos de lado. Vai chegar um momento que todos nós precisamos amadurecer. E quanto antes, melhor. A gente não costuma dizer por aí, nossa, fulano precisa crescer. Nós precisamos crescer espiritualmente. Quando Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está nos convidando também ao amadurecimento espiritual. Chamar a nossa responsabilidade. Não dá mais para a gente agir como criança. Não dá mais para a gente viver a vida no modo automático, sem melhorar. Uma coisa só, um defeito só de cada vez. Porque todos, a gente sabe, difícil. Uma coisa de cada vez. E se amanhã a gente for convidado a voltar? Que melhoria que a gente fez? Que evolução que a gente fez? A gente chegou aqui igual? Que triste. A gente não fez nada de bom? Que desperdício. Tem uma fila de espíritos que pediram por uma oportunidade aqui na Terra. Nós precisamos, então, permitir que as pessoas, os nossos jovens, leiam os livros que estão trancados. A gente precisa permitir o nosso amadurecimento. Logo aqui também, no Evangelho, vamos orientar. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque no coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tens de conhecer a verdade. Esses somos nós. Que talvez a gente venha aqui toda segunda, toda sexta, aprende um monte de coisas e volta para casa igual. Nossa, eu adorei o que a Arca falou hoje, muito bom. E a gente vai fazer como nas parábolas, do semeador. Não vai ter nem força para criar raiz. Virei a esquina, eu já esqueci. Dormi, acordei, já não me importo mais. O Espiritismo ele vem com o propósito de explicar o que Jesus não podia explicar naquele momento, porque
A humanidade ainda não estava amadurecida o suficiente. Então hoje ele vem e esclarece muita coisa. E para muitos de nós ainda é difícil algumas coisas, e por isso vou aproveitar a oportunidade, convidá-los para estudar, né, depois nos recadinhos. Vamos falar aqui dos estudos, que é muito importante. Porque lá a gente senta todo mundo junto, um pergunta uma coisa, outro pergunta outra coisa, e a gente entende juntos. Uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, né? Ficar juntos. Porque é importante o estudo. Para a gente aprender, para a gente ter ferramentas de ser melhor, para a gente entender a loucura que esse mundo é, por que tudo acontece como acontece, porque falta o que falta, por que essas coisas ruins acontecem. Por que a minha vida parece tão injusta? Por quê? Porque a gente começa a entender. E a gente precisa conhecer. Mesmo aqueles que não, por algum motivo, não estudaram sistematicamente a doutrina espírita, mas tiveram contato pela curiosidade. Aí eu acho essas coisas de médium muito interessante. Aí eu vejo vídeo, alguma coisa lá sobre Chico Xavier, eu vou olhar, porque é interessante. Vejo várias pessoas que querem ir numa sessão para ver as cartas psicografadas. Mesmo essa pessoa não pode alegar que não sabia, que não conhecia. E essa é a principal diferença. Muitos nem leem o Evangelho de Jesus. Menos ainda são aqueles que o praticam. Isso vale para nós, na doutrina espírita. A gente precisa começar a transformar esses conhecimentos em atitude, em renovação interna. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós somos chamados. O que eu posso fazer diante de tudo que eu aprendi? Quais são as transformações que eu posso fazer na minha vida diante do que eu vi hoje, do que eu vi sexta? Da mensagem que foi mandada no grupo de WhatsApp lá, dos avisos? Por onde eu vou começar? Sugiro pelas nossas casas, que é onde normalmente a gente tem mais débitos a resgatar. Nós não estamos nossa família toda. Então, de nada adianta nós sermos pessoas incríveis para o mundo, mas em casa nós sermos carrascos. Então vamos começar lá. De tudo que eu aprendi, eu posso usar para ser uma filha melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um irmão melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Já é um passo, já é um caminho. Eu posso usar para ser mais compreensivo. Eu posso usar para não divulgar o mal. O que eu posso usar? De novo, o Espiritismo é uma bênção e a gente tem que usar. A gente tem que usufruir para a nossa melhoria. Porque a gente já está aqui, a gente já sabe. Então nós temos duas opções. Nós vamos ser aqueles que transgridem, que se omitem diante da vontade do Pai, ou nós vamos ser alguém que cumpre a vontade do Pai. De todo modo, nós vamos ser chamados a prestar contas do que nós fizemos. Quando Joaquim Sucupira abandonou o corpo, depois dos 60 anos, deixou nos conhecidos a impressão de que subira incontinente aos céus. Viver arredado do mundo, do conforto precioso que herdara dos pais, falava pouco, andava menos, agia nunca. Era visto invariavelmente em trajes impecáveis. A gravata ostentava sempre uma pérola de alto preço. Pequena orquídea assinalava a lapela e o lenço, admiravelmente dobrado. Caía irrepreensível do bolso mirim. O rosto denunciava-lhe o apurado culto, as maneiras distintas. Buscava no barbeiro cuidadoso cada manhã renovada expressão juvenil. Os cabelos bem postos, embora escassos, cobriam-lhe o crânio com o esmero possível. Dizia-se cristão e realmente, se vivia isolado, não fazia mal sequer a uma formiga. Assegurava, porém, o pavor que o possuía antes os religiosos de todos os matizes. Detestava os padrões católicos,
Criticava as organizações protestantes e categorizava os espiritistas no rol dos loucos. Aceitava Jesus a seu modo, não seguindo o próprio Jesus. As facilidades econômicas transitórias adiavam-lhe as lições benfeitoras do concurso fraterno no campo da vida. Estudava. E cada vez mais se convencia de que as melhores diretrizes eram as dele mesmo. Afastamento individual para evitar complicações e desgostos. Admitia sem rebuços que assim efetuaria a preparação adequada para a existência depois do sepulcro. Em vista disso, a desencarnação de um homem tão cauteloso em preservar-se passaria por viagens sem escalas, com destino à corte celeste. Dava aos familiares dinheiro suficiente para aventuras e fantasias, a fim de não ser incomodado por eles. Distribuía esmolas vultosas, para que os problemas de caridade não lhe visitassem o lar. Afastava-se do mundo para não pecar. Não seria Joaquim, perguntavam amigos íntimos, o tipo religioso perfeito? Distante de todas as complicações da existência humana, pela força da fortuna sólida que herdara dos parentes, seria impossível que não conquistasse o paraíso. Contudo, a responsabilidade que o defrontava agora não correspondia à expectativa geral. Sucupira, desencarnado, ingressava numa esfera de ação dentro da qual parecia não ser percebido pelos grandes servidores celestiais. Via-os em movimentações brilhantes, nos campos e nas cidades, segredavam ordens divinas aos ouvidos de todas as pessoas em serviços dignos. Chegara a ver um anjo singularmente abraçado à velha cozinheira analfabeta. Em se aproximando, todavia, dos mensageiros do céu, não era por eles atendido. Então, antes de seguir com essa história, vamos colocar todo mundo na mesma página. Joaquim Sucupira era, então, um exemplo de um cristão perfeito, porque ele não fazia nada de errado. Ele ficava isolado, não fazia mal a ninguém, não é? Então ele está naquele momento, e aí, claro, uma alegoria, porque não é exatamente como está aqui, mas para a gente compreender, ele esperava ser bem recebido, bem atendido, e ele vê todo mundo passando no plano espiritual, já desligado do corpo físico, e ninguém lhe atende, ninguém dá atenção para ele, ninguém olha para ele, ninguém pergunta. O benfeitor, que desempenhava ali as funções de juiz, reunida a Assembleia de Espíritos Penitentes, declarou não contar com muito tempo, em face das obrigações que o prendiam nos círculos mais altos e que viera até ali somente para liquidar casos mais dolorosos e urgentes. Então, examinando, Joaquim detidamente observou, passado alguns instantes. Sua maravilhosa acuidade mental demonstra que estudou muitíssimo. Fez pequeno intervalo e entrou arguido. Joaquim, você era casado? Sim. Zelava a residência? Minha mulher cuidava de tudo. Foi pai? Sim. Cuidava dos filhos em pequeninos? Tínhamos suficiente número de criadas e amas. E quando jovens? Eram naturalmente entregues aos professores. Exerceu alguma profissão útil? Não tinha necessidade de trabalhar para ganhar o pão. Nunca sofreu dor de cabeça pelos amigos? Sempre fugi receoso das amizades. Não queria prejudicar, nem ser prejudicado. O julgador interrompeu-se, refletiu longamente e prosseguiu. Você adotou alguma religião? Sim, eu era cristão, esclareceu Sucupira. Ajudava os católicos? Não. Detestava os sacerdotes. Cooperava com as igrejas reformadas? De modo algum. São excessivamente intolerantes. Acompanhava os espíritas? Não. Temia-lhes a presença. Amparou doentes em nome de Cristo? A terra tem numerosos enfermeiros. Auxiliou criancinhas abandonadas? Há creches por toda parte. Escreveu alguma página consoladora? Para quê?
O mundo está cheio de livros e escritores. Utilizava o martelo ou o pincel? Absolutamente. Socorreu animais desprotegidos? Não. Agradava-lhe cultivar a terra? Nunca. Plantou árvores benfeitoras? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Ele fez um gesto de desdém e informou: jamais pensei nisto. O instrutor indagou-lhe sobre todas as atividades dignas conhecidas no planeta. Ao fim do interrogatório, opinou sem delongas: seu caso explica-se. Você tem as mãos enferrujadas. Ante a careta do interlocutor, amargurado esclareceu: é o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Joaquim, confundido, desejava mais amplas elucidações. O juiz, porém, sem tempo de ouvi-lo, entregou aos cuidados de outros companheiros. Rogério, o carioca desencarnado, tipo 1945, recebeu-o de semblante amável e feliz. Após escutar-lhe compridas lamentações, convidou-o pacientemente: vamos, Sucupira. Você entrará na fila em breves dias. Fila? Interrogou o infeliz boquiaberto. Sim, acrescentou o alegre ajudante, na fila da reencarnação. E puxando o paralítico pelos ombros, concluía sorrindo: o que você precisa, Joaquim, é de movimentação. Será que as nossas mãos estão enferrujadas? Será que quando a gente é convidado ao trabalho, a gente sempre tem uma desculpa? Ou melhor, um motivo? E mais, quando a gente vem aqui, será que tudo serve para os outros, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos chefes, para os nossos esposos, para as nossas esposas, e nunca para nós? Porque a gente precisa tirar de todos esses ensinamentos algo que vale para mim, para mim. Aqui no Evangelho fala inclusive dos médiuns, especialmente em mensagens escritas, muitos vão pensar que serve para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Mas a gente precisa pensar: será que isso me é útil? Com certeza é. No que eu posso aplicar? Ou será que as nossas mãos estão enferrujadas? Será que nós estamos paralisados porque, de tanto nos acostumarmos a não fazer nada, a gente ficou paralisado? Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe. Obrigada a você, viu, Ana? Trazer essa alerta para nós, né? Que nós possamos realmente refletir sobre o que estamos fazendo dos nossos minutos, no nosso dia, o que estamos fazendo de bem, de bom. Tem muita coisa para fazer, né? Nós temos um lar de idosos, temos as crianças aqui no sábado, tem tanta criança carente, tantos idosos, né? Tantos sofredores no mundo, nos hospitais. Nós temos muito o que fazer. E que Jesus possa nos dar força para isso. E a Árila, a gente agradece, ela está de férias, né? Mudou para Pires do Rio e veio aqui falar conosco. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. E vamos convidá-los, meus irmãos, para a palestra de sexta-feira, Dar-se-á àquele que tem. O Evangelho, capítulo 18, itens 13 a 15. E o expositor será o Onofre Alexandre. E na segunda-feira, o tema é: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, cara, ela falou aqui também, né? E convidamos a todos para vir. O nosso palestrante será o nosso companheiro Aparecido Roberto,
convidamos a todos para estarem conosco. Muito obrigada a todos. Agora nós vamos fazer a oração, nós vamos fazer para nós e depois passamos para o passe. Boa noite a todos. Antes da gente fazer a prece final, só mais um recadinho. A gente ainda permanece na campanha do agasalho, aqueles que puderem colaborar. Aquela blusinha que está guardada ali, que a gente às vezes está esperando aquele inverno rigoroso ali que nunca chega, né? Enquanto tem muitos ainda precisando, né? E a Ávila citou também a questão dos estudos da Casa Espírita, né? Então nós temos um período de recesso agora, em julho, né? A partir de agosto retorna todos os nossos cursos. Temos cursos às terças-feiras da Gênese, temos cursos às quartas-feiras também de Fundamentos da Doutrina Espírita, com o Dr. Onofre. Estão todos convidados. Aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais a doutrina dos Espíritos, sejam todos muito bem-vindos. Então, fechemos os nossos olhos com os pensamentos elevados, em gratidão principalmente pelas nossas vidas, pela oportunidade que temos recebido todos os dias, pelo acolhimento que tivemos nessa casa, pela equipe espiritual que atende, que cuida de cada um de nós, na certeza de que todos nós estamos sendo assistidos, estamos sendo amparados, todos somos filhos de Deus, nosso Pai, que não esquece de nós jamais. Que possamos nos sintonizarmos com Ele, elevando nossos corações e, como diz a mensagem trazida nessa noite, que as nossas mãos também sejam ferramentas a favor do bem e a favor de nós mesmos. Senhor Jesus, pedimos a bênção, a assistência, o amparo a cada irmão que aqui adentrou hoje os dois lados da vida, e cada um possa receber aqui tudo aquilo de que necessita. Pedimos também a bem das nossas crianças, nas salinhas de evangelização, os evangelizadores, os idosos lá do Lar Espírita José Passos, nossas crianças do posto de auxílio, enfim, Senhor, todas as frentes de trabalho de nossa casa possam estar sob vossas mãos. Senhor Jesus, em seu nome iniciamos as atividades da nossa noite, e em seu nome encerramos a primeira parte, dando sequência ao passe, onde cada um poderá receber ali aquilo que necessita. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, e que assim seja.